cultura do trigo assume um papel muito importante no agronegócio brasileiro. Nos últimos anos, ganhando corpo a nível de cerrado também brasileiro. Então, esse trigo tem uma importância econômica muito grande a nível de Brasil e para fins de segurança alimentar. Pensando em técnicas de produção, manejo, pré-colheita e colheita, trouxemos aqui no debate a prática da dessecação. A dessecação na cultura do trigo tem uma série de objetivos, entre eles uniformizar a lavoura, realizar o controle de plantas daninhas e antecipar a colheita. Estamos aqui numa lavoura que está em torno de 15 dias anterior ao momento ideal para a dessecação, ou seja, uma lavoura ainda em pleno enchimento de grãos, justamente para mostrar que a partir desse momento é o ponto que eu preciso monitorar mais de perto a lavoura, visando a identificação da maturidade fisiológica, que é o momento ideal para realizar a dessecação. Então a gente tem que sempre buscar esse momento ideal, que é a maturidade fisiológica, e dentro desses pontos analisar a variabilidade da lavoura. Ou seja, aqui a gente tem uma mata ao fundo, sempre as bordaduras vão ter uma diferença, e a gente tem que pensar sempre qual é o objetivo da lavoura, ela é produção de sementes ou ela é produção de grãos. A dessecação age nesses dois pontos, tanto para a produção de grãos, como também para produção de sementes. Então esse é o ponto importante. Em ambas a variabilidade é importante, porque onde eu tenho mais biomassa, eu posso aplicar, por exemplo, a taxa variada, aumentando a concentração de produto nessas regiões e reduzindo aonde eu tenho uma maturidade mais uniforme ou mais avançada. A gente observa essa lavoura, ela tem uma homogeneidade muito grande, pequenas partes prostradas, caídas e beiras e bordaduras da lavoura, né? Então é bem importante olhar o todo dentro desse aspecto. Hoje temos diversas tecnologias que podem nos auxiliar na identificação do momento ideal para a dessecação. Uma delas são os drones ovantes. Estamos aqui monitorando a lavoura para identificar o teor de biomassa, um dos indicadores para conseguirmos fazer o gráfico posteriormente e identificar as diferenças dentro da lavoura. Então estamos buscando imagens aqui, vendo a uniformidade da área e os pontos de desuniformidade e também as diferenças na maturação. Isso é importante fazer nos dias que antecedem a pré-colheita, ou seja, o momento da aplicação. O uso de imagens de satélites e drones é uma tecnologia que deve ser utilizada para dessecação em áreas de produção de trigo. Temos um exemplo aqui, imagem de drone, mostrando a presença, um campo de produção de grãos de trigo, e aqui é a aveia, ó, na bordadura. E dá para ver muito bem com a imagem de drones, e também dá para ver muito bem a desuniformidade da área e a variação de maturação, áreas mais prostradas. E o mesmo a gente consegue ver aqui na imagem de satélite, aqui é de 29/8/2022, em pleno desenvolvimento vegetativo, e a gente consegue observar aqui a imagem no canto superior onde tinha presença de aveia. O mesmo aqui já indo para a maturação no dia 7/11/2022, muito próximo a essa imagem aqui, já mostrando aqui também a desuniformidade perante a área de aveia e a maturação do trigo já se encaminhando para a maturidade fisiológica. Então essas ferramentas nos ajudam muito na tomada de decisão. Muitas vezes nós não temos o tempo para caminhar a área toda. Eu consigo olhar por drone ou por imagem de satélite. Aqui um outro exemplo também, a área muito próxima da maturidade fisiológica. Observem que eu tenho uma diferença nessa área de cima e eu tenho uma diferença na área de baixo. E também eu tenho presença de plantas daninhas, eu tenho presença de algumas reboleiras. E aqui uma torre também de energia elétrica. Olhando aqui eu consigo observar essa desuniformidade também em 29/8,
Mas aqui 7/11, na pré-dessecação, eu observo muito bem a área que já está com maturidade mais avançada e a área que está mais atrasada, como a gente consegue visualizar aqui. O que nós podemos fazer? Observei por drone e por imagem de satélite, a área está desuniforme. Eu vou focar primeiro na dessecação dessa área superior e depois na área inferior. O que a gente precisa observar? Sempre dessecar a capacidade de colheita do dia. Então, se a minha capacidade de colheita é 100 hectares, eu vou dessecar 100 hectares. Essa é a recomendação. Então, vamos utilizar a imagem de satélite, vamos utilizar drone Vant, porque são técnicas muito complementares para análise do momento correto e da variabilidade para a dessecação no trigo. Essas imagens são de NDVI otimizado, então a gente consegue ter uma visão muito clara da maturação. A identificação do momento ideal para a dessecação na cultura do trigo ela é extremamente importante. A gente precisa sempre respeitar a maturidade fisiológica. A maturidade fisiológica na cultura do trigo ela ocorre no estágio fisiológico GS87. Momento em que eu tenho o grão pastoso duro, ou seja, a grande maioria dos grãos vão estar na condição pastoso duro, ou seja, tu marca o grão, tu debulha, pegando o terço médio da espiga sempre. Então tu vai escolher o terço médio aqui, essa região aqui, que a gente está vendo, descarta a ponteira e descarta a base, a parte da inserção. Essa parte central, coleta plantas representativas dentro da área, debulha e vê o grão pastoso duro. É aquele grão que eu pressiono ele com a unha e ele não vai extravasar, ele vai só marcar. Então esse é o momento ideal. Um outro ponto que a gente precisa estar muito atento é a questão do sistema radicular. O sistema radicular também, uma planta que está na maturidade fisiológica, as raízes já estão em processo final de maturação, ou seja, já estão secas, diferentemente de uma planta que ainda não está como essa. Um outro indicador que nós temos é a questão do último nó. Então eu tenho aqui o nó verde, aqui eu tenho o pedúnculo e aqui eu tenho o último entrenó. Então, entre o último entrenó e o pedúnculo, eu tenho um nó. Ele vai estar verde e o pedúnculo e o entrenó vão estar amarelado. Então, esse seria o terceiro ponto de observância. O grão pastoso duro, o nó verde, o pedúnculo e o entrenó amarelo e a raiz senescendo. Seriam os principais indicadores que a gente precisa observar no campo. Chegam diversas perguntas questionando, professor, se eu aplicar antecipado, o que acontece? A aplicação antecipada da dessecação, tu vai estar perdendo peso de grão, tu vai aumentar o intervalo entre a aplicação e a colheita, tu vai gerar uma maior dificuldade de trilha, tu vai aumentar a umidade do produto que está sendo colhido e tu vai ter uma maior dificuldade na colheita, maior consumo de combustível e maior também desgaste dessa máquina. Por quê? Essa palha ela vai ficar mais rígida, ou seja, popularmente falando, murcha, com dificuldade de permitir a trilha depois. Então a dessecação ela deve ser realizada sempre na maturidade fisiológica. E o contrário, se eu esperar demais para entrar com a aplicação, o que acontece? Se eu deixar passar muito a lavoura, eu reduzo a absorção, ou seja, lembrando, eu estou com uma planta em final de ciclo, a área de absorção, ela já é pouca e os produtos que estão registrados para essa finalidade são produtos de contato, com pouca ou nenhuma translocação. Então, quando eu deixo passar muito na maturidade fisiológica, eu acabo perdendo a área de absorção. E lembra, a folha velha absorve menos, o caule, tudo vai absorver menos. Então eu tenho uma menor eficiência na minha aplicação. Ou seja, eu vou gastar com a aplicação e eu vou reduzir a sua eficiência. Então o resultado final não vai ser tão positivo. Claro, tu vai controlar as plantas daninhas, tu vai uniformizar os perfis que estão mais verdes, mas o resultado poderia ter sido melhor se você tivesse aplicado no momento correto.